Amigos, estamos começando Aplauso Especial. O programa Aplauso tem muito prazer em receber aqui no estúdio Paulo Afonso Ferreira, que é empresário, líder classista e vice-presidente executivo da CNI. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Olha, Arthur, é um prazer enorme estar aqui com você. Nós nos conhecemos desde a época da Jovem Guarda, então não é coisa da agora, mas eu fico assim muito feliz de estar aqui e ter a oportunidade de conversar com o seu público, que é enorme. É um público bacana, fiel, e que está sempre aí antenado nos temas que você coloca aí na sua programação. Vamos começar o arroxo. Doutor Paulo Afonso Ferreira, vice-presidente normalmente é uma coisa decorativa, agora a sua função é vice-presidente executivo. Qual é a diferença? Olha, é porque nós lá na CNI nós temos os vários vice-presidentes que são dentro de da estruturação da CNI. Agora, o vice-presidente executivo são aqueles que podem, na ausência do presidente, assumir. Ele tem ainda algumas outras atividades. Eu, por exemplo, na CNI, além da vice-presidência executiva, eu sou presidente da Comissão da Área Legislativa, que é a relação da indústria com o Congresso Nacional, que é uma atividade intensa, imensa dentro do Congresso Nacional. Sim. E também sou diretor nacional do IEL, que é esse que propõe aí essa relação da academia, da universidade com a indústria. É um outro desafio do tamanho do mundo. Então tem a atividade intensa. Muita atividade. Muito bom. E nós sabemos também que nesse particular o senhor já assumiu a presidência da CNI. Nós já tivemos aí algumas vezes assumindo e teve um processo de um afastamento temporário, mas foi por decisão judicial do presidente Robson. Então eu fiquei lá um período, mas apenas interinamente, procurando dar continuidade nos trabalhos, mas depois o presidente Robson voltou e nós estamos continuando nosso trabalho, a nossa atividade. Certo. A atuação foi boa, né? Houve um período em que foram 3 meses. Exatamente. Gostou? Eu acho que é uma experiência rica. Agora é uma demanda enorme, né, Arthur? Sim. A gente tem que ter consciência disso. É o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. E o processo que a indústria... nós estamos passando por um momento de um pouco de dificuldade da indústria brasileira, né? Eu acho que esse é um tema que a gente tem que levar. Está faltando investimento na indústria. Então uma série de coisas que nós precisamos de trabalhar. Então, o desafio desse momento é muito grande. Agora, eu sempre gostei muito de desafio. Eu acho que os desafios movem a gente, eu acho que estimulam a gente. E mesmo com as dificuldades, mas eu acho que são oportunidades que a gente tem também de prestar algum serviço ao país. E não é só aquele negócio de ficar cuidando só da empresa da gente, só da família da gente. É um sacerdócio. É um sacerdócio. Mas esses desafios começaram aqui em Goiás, quando o senhor foi presidente da FIEG. Então foi uma boa escola. Não tem dúvida, né? Eu segui aqui, sucedi o nosso querido aqui no Porto. Sim. É um ícone, não é um ícone goiano, é um ícone brasileiro. Nacional. Né? E nós tivemos aí uma oportunidade enorme. Agora, claro que as transformações, o país está mudando e mudando muito, Arthur. Sim. Se nós precisamos de ter consciência disso. E o setor empresarial, as mudanças que a gente tem presenciado, exige das empresas e das instituições uma mudança acelerada. Esse é um desafio grande que nós temos no Brasil hoje. Muitas vezes nós não podemos, eu rezo todo dia para não deixar cometer 2 pecados. O primeiro é o pecado da vaidade. Sim. E o segundo, o pecado da acomodação. Acomodar, achar que não precisa de avançar. Eu acho que a gente tem que avançar sempre. Então, esse esses desafios. E essa participação das entidades de classe, ela dá uma oportunidade para a gente, que você como empresário e como cidadão individualmente, as oportunidades, as chances que você tem de interferir na política, nas legislações,
na cadeia das ações empresariais e mesmo da legislação brasileira, aquilo que atrapalha os nossos negócios, nas entidades, você tem uma oportunidade bem maior de fazer isso. Tá certo. Bom, eu, como sou amigo do Dr. Paulo há muitos anos, testemunho, nunca perdeu a humildade, apesar do poder. Mas vamos lá. Dr. Paulo Afonso Ferreira, houve uma reunião na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, com a MEI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação. Essa reunião foi com parlamentares da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação. E foi um grande sucesso. Olha, Arthur, aí você tocou num dos pontos mais importantes que nós temos de enfrentar no Brasil. O Brasil, eu sempre digo isso, há 50 anos atrás, nós detínhamos 2% do comércio mundial, da economia mundial, 2% era brasileira. Sim. Hoje, um país do tamanho do Brasil, nós temos um pouquinho mais de 1%. Olha só. Então, o desafio que nós temos é enorme. Há uns anos atrás, a riqueza ela era produzida pelo patrimônio, pelos investimentos, etc. Hoje, mais de 50% da riqueza do mundo é produzida pelo conhecimento. E o Brasil, nesse ponto, nós estamos ainda precisando de dar uma evoluída. E a CNI, dentro desse espírito, nós criamos, há 11 anos atrás, a MEI, que é o Movimento Empresarial pela Inovação. É botar isso como prioridade do Brasil. Nós precisamos de inovar, para nós podermos acompanhar o processo de crescimento do mundo, da economia mundial, da participação brasileira. Um país do tamanho do nosso, com a população que nós temos, com os recursos minerais, naturais que nós temos, são extraordinários. Sim. Mas nós somos hoje um grande exportador ainda de commodities. Nós temos que agregar valor nos nossos produtos, nós temos que desenvolver essa promoção da educação, da qualificação, da produtividade. O Brasil, de 90 até o ano passado, nós crescemos 1,3 na produtividade do trabalhador brasileiro. É muito pequeno. O Israel, a China, cresceram, a produtividade do trabalhador deles cresceram muito mais do que a nossa. Nós precisamos de colocar isso como um processo de prioridade absoluta. Daí A MEI foi exatamente... Agora, o que é a MEI? Nós temos que pegar lideranças empresariais, são membros de grandes empresas, de pequenas empresas, de médias empresas, mas que têm compromisso com esse processo da inovação. Aí tem que trazer para dentro as universidades. Não dá para a gente ficar fazendo universidade, estudando para ficar dentro da universidade. A universidade tem que estudar em parceria com a empresa. Isso é fundamental, com o setor produtivo de uma maneira geral. E nós temos que criar também um envolvimento do governo. Nós temos que ter uma política, e esse é o grande... exatamente essa frente parlamentar que ela... entendeu essa importância e vários parlamentares estão imbuídos nesse propósito de fazer uma decisão isso tem que ficar no cerne do processo do desenvolvimento do Brasil. Pois é, eu fiquei impressionado com o corpo, com a fortaleza desse encontro, que começou com o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, que é o Marcos Pontes, o nosso astronauta. Não, para você ter... Aliás, um parênteses aqui, eu tenho muita vontade de conhecê-lo. Não, ele é uma pessoa assim, extremamente interessante. Sim. E ele, para você ter uma ideia, o tanto que que o governo está dando importância para a MEI, essa atividade que você está citando, que nós fizemos em Brasília há poucos dias agora, recentemente, nesta sexta-feira o Marcos Pontes esteve novamente na reunião da CNI lá em São Paulo, exatamente trabalhando nisso. E o Marcos Pontes falou, olha, eu tenho uma sinergia, porque eu fui aluno do SESI e do SENAI. Olha. Então ele tem... E nós estamos avançando. Agora, precisamos de avançar muito mais. Além dele, que teve nessa nossa reunião, o presidente da Câmara,
presidente do Senado. O presidente dessa comissão mista, que é o Exalci, senador Exalci, é um senador que está absolutamente comprometido, e um volume enorme de parlamentares e grandes empresários. Aí, para você ter uma ideia, que participa da MEI são empresários que estão, por exemplo, o vice-presidente da Embraer, Embraer Boeing, é uma pessoa, o presidente de várias grandes empresas nacionais, da GE, mesmo as multinacionais que estão aqui, estão todas lá porque eles perceberam que tem que participar. E a MEI criou uma outra coisa muito importante. Você sabe que na agricultura, há muito tempo, foi criada a Embrapa, que deu uma grande contribuição para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária brasileira. Nós criamos dentro da MEI a Embrapi, que é a empresa que está fazendo um grande trabalho para poder desenvolver a indústria brasileira dentro da inovação. A Embrapa está fazendo isso. E o que é que nós fizemos, Arthur? Tinha muitos esforços, às vezes paralelos, às vezes até conflitantes dentro de governo e dentro da iniciativa privada, dentro das universidades. O que nós procuramos com a MEI é trazer todo mundo para unir as forças integradamente, de uma maneira de ter um resultado mais positivo. E o bom foi saber, doutor Paulo, que ao final de tudo, o que aconteceu? A assinatura de um protocolo de intenções entre a CNI e a BDI para a execução de projetos nas áreas de inovação, digitalização de processos produtivos e também a internacionalização das empresas. Exatamente. Isso é fantástico. Arthur, isso que faz, às vezes, a gente largar a nossa empresa, até a nossa família um pouco, e trabalhar nisso, porque isso estimula a gente. Dona Solange, calma. Ela sofre um pouquinho, mas ela entende também, os filhos entendem bem. Sim, claro. Mas então, isso é estimulante. Você trabalhar, nós precisamos de fazer as empresas brasileiras se tornarem internacionais. Isso é fundamental. E uma outra coisa que nós colocamos dentro desse convênio que foi assinado, para criar o interesse das pequenas e das médias empresas também entrar em inovação. Sim. Esse é um desafio enorme, porque às vezes a grande empresa ela percebe muito isso, mas a pequena e média empresa está preocupada em pagar a fatura no final do mês. E são essas que vão lutar para o crescimento. Exatamente. Esse é o papel que nós estamos fazendo. Olha, essa MEI é fantástica. Mobilização empresarial pela inovação. Doutor Paulo, o empresário pequeno, médio, o micro, que está querendo subir e crescer nesse aspecto aí, que o senhor já delineou, como fazer para se inscrever, para entrar? Olha, Arthur, o fundamental é procurar, por exemplo, a BDI, que é esse convênio que nós assinamos, que a BDI ela é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Sim. Ela tem vários programas que podem caminhar nessa direção. Ou a FIEG aqui em Goiás, a Federação da Indústria, lá, o nosso deputado, eterno deputado Sandro Mabel, hoje presidente da FIEG, também tem uma estrutura para poder criar esse encaminhamento. E até o SEBRAE, também para a microempresa, porque nós estamos hoje, Arthur, todas as instituições estão procurando trabalhar em conjunto, para não ficar um concorrendo com o outro, caminhar. Eu sou engenheiro e eu gosto muito do resultado, quem é engenheiro sabe, vetor. Vetor é quando tem muitas forças caminhando para um lado só, a força resultante é muito maior. Sim. Então, quando você divide as forças, não dá uma força resultante grande. Doutor Paulo, infelizmente, televisão, o tempo é ouro. Eu gostaria de fazer um programa inteiro, porque ouvi-lo é sempre educativo, a gente aprende muito, e o empresariado certamente tem no senhor como um ídolo, um ícone. Muito obrigado por ter vindo, pelos esclarecimentos e o seu recado final ao nosso empresariado goiano. Arthur, primeiro eu agradeço muito de estar aqui. Agora me preocupa esse negócio de falar de ícone, etc., porque nós somos todos nós temos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, mas eu acho que o espírito é aquele espírito de tentar fazer o que for melhor. É muito prazeroso estar aqui com todo esse
hall de pessoas que você envolve aí no seu programa. E talvez, eu agradeço muito, porque talvez é uma oportunidade de algum empresário que às vezes está um pouco incomodado, falar, olha, eu posso entrar em inovação, eu posso ter a chance de fazer com que a minha empresa se torne competitiva, se torne mais participativa dentro do mercado, não só nacional como internacional. E tem acontecido alguns exemplos extraordinários, que uma hora a gente pode falar sobre isso. Vamos aguardar uma próxima vinda do Dr. Paulo Afonso Ferreira, vice-presidente executivo da CNI, ao programa Aplauso. Mais uma vez, muito obrigado. O programa Aplauso é isso aí, entretenimento com informação. Fechando.